Bem, amados, nós vamos então dar continuidade à temática que coube sobre minha responsabilidade. O tema geral do Recicla EBD está aí na tela, da parte que nós estamos abordando desde ontem. Vamos recitá-los juntos outra vez. 1, 2 e 3. Escola Bíblica Dominical e a filosofia da educação cristã. Muito obrigado. Vamos no slide a seguir ler o texto bíblico de referência. E eu convido novamente a igreja a ficar em pé para a leitura do texto da palavra do Senhor nosso Deus, que já foi lido aqui na introdução, e nós vamos agora enfatizar então os versículos 6 e 7 de Romanos capítulo 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar. Agora a igreja repita depois de mim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quem crê diz amém? Amém. Muito obrigado. Assentai-vos, meus irmãos. Louvamos a Deus pela leitura da sua palavra. A epístola aos Romanos, como os irmãos sabem, escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e Deus levantou para escrever aquilo que se chama na teologia de Corpus Paulinos, que é um conjunto de 13 epístolas escritas por Paulo e inspirada pelo Espírito Santo, e Romanos é uma delas. E aqui, no texto em apreço, Paulo faz uma ênfase ao dom de ensinar, e então orienta que aquele que recebeu de Deus o dom de ensinar, deve se dedicar no exercício do dom. A dedicação requer então aprendizado, aprofundamento, esforço, dedicação, estudo, leitura, preparo e também vida de santidade, de oração, de comunhão com o Senhor. E entre esses aspectos, o investimento também financeiro, porque para se aprender, muitas vezes nós vamos precisar de recursos para comprar livros, para adquirir bíblias de estudo, dicionários teológicos, realizar seminários e tantas outras atividades. Isso tudo está dentro desse escopo da dedicação daquele que foi chamado para ensinar. Bem, ontem nós vimos na introdução, vou repetir aqui, pode projetar na tela, nós vimos que a educação é um processo, e é um processo contínuo, que visa o desenvolvimento do ser humano. Nós nunca terminamos de aprender, estamos em constante aprendizado. Vimos também ontem, pode passar o slide a seguir, que existe uma expressão na educação chamada de praxis pedagógica, que é o sentido formal do ensino como um sistema que compreende, repita, teoria e prática. Então, de nada adianta eu conhecer a teoria se eu não colocar ela em prática. Aliás, Jesus vai fazer um alerta sobre isso, e eu quero convidar os irmãos para fazer leitura desse texto. Não estava previsto, não sei se é possível os irmãos da mídia projetar. Mateus capítulo 23, versículo de número 20, versículo de número 1, inicialmente 1 e 2, olha só, está aí projetado na tela, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, repita assim, na cadeira de Moisés, estão assentados os escribas e fariseus. Segura aí um pouquinho esse versículo, deixa aí por enquanto.
Primeira coisa, o que é a cadeira de Moisés, do qual Jesus se refere? A cadeira de Moisés era o lugar na sinagoga onde o professor, o escriba, o que ia ministrar, assentava-se para dar a exposição bíblica. Naquela época, não se fazia a exposição em pé, como nós fazemos hoje, era sentado. Então, aquela cadeira onde se assentava alguém para ensinar era chamada cadeira de Moisés. Por que cadeira de Moisés? Porque foi Moisés quem recebeu de Deus a lei. Ele recebeu as ordenanças e ele é considerado o legislador de Israel. E naquela cadeira Jesus sentou também algumas vezes para ensinar. Mas a função primordial era dos escribas e dos fariseus. Eram eles que se revezavam para sentar naquela cadeira sábado após sábado na sinagoga para ensinar a lei, a Torá. Os escribas, eles tinham como função principal fazer tradução dos textos bíblicos, interpretar os textos bíblicos. Os fariseus também, mas os fariseus eram uma seita à parte. No tempo de Jesus, os fariseus somavam em Jerusalém 6.000 membros, e eles faziam parte do sinédrio, eram juízes. Mas os fariseus, eles receberam de Jesus dura repreensão, e também os escribas. Por qual razão? Eram eles que ensinavam, eram eles os mestres, eram eles os professores, eram eles os doutores. Agora vejam no versículo seguinte o que Jesus vai dizer sobre eles, versículo 3: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Jesus está dizendo, o que eles ensinam é verdade, podem praticar o que eles ensinam, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por quê? Porque dizem e não praticam. Eles têm a teoria e não a prática, o conhecimento e não a obediência. Aí Jesus vai dizer o seguinte, eu vou chamar a atenção dos irmãos para isso, porque é importante. Veja, o Senhor a partir daí vai chamar eles. Ora, aquele que diz para fazer algo e não faz, aquele que tem o conhecimento da verdade e não pratica, esse tipo de pessoa é chamada por Jesus de hipócrita. Vamos ler o texto então, alguns versículos, porque não temos tempo para tudo. Veja o versículo 13, projeta aí, só a primeira, nós vamos ler juntos só a primeira parte, versículo 13, vamos ler juntos? Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Só essa parte, uma vez. Agora vamos ao versículo 14, segunda vez. Vamos ler só a primeira parte? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Agora versículo 15, terceira vez. Vamos ler? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quarta vez, versículo 16. Ai de vós, doutores cegos. Quinta vez, versículo 17. Insensatos e cegos. Sexta vez, versículo 19. Vamos tentar de novo? Insensatos e cegos. Sétima vez, versículo 23. Vamos ler? Ai de vós. Oitava vez, versículo 24. Condutores cegos. Nona vez, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Décima vez, versículo 26. Fariseu cego. 11ª vez, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. 12ª vez, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quantas vezes deu?
12 vezes. Os irmãos já pensaram? Você está na sinagoga, no culto, e Jesus toma a palavra, e lá estão os fariseus e os escribas, os obreiros, os líderes, e Jesus diz: hipócritas, insensatos, cegos. E aí Jesus vai falar isso 12 vezes, e vai jogar um pá de cal no final. Veja o versículo seguinte, o 33. Olha o que diz Jesus: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O tempo todo Jesus disse: os fariseus e escribas são hipócritas, porque ensinam e não cumprem. Eles sabem a verdade e não obedecem. Eles exigem comportamento dos outros, mas não querem nem com o dedo tocar na carga que exigem que os outros carreguem. Assim, amados, é a educação cristã. A praxis pedagógica diz que eu não posso viver de teoria, mas sobretudo de prática. Nós precisamos conhecer a palavra e viver a palavra. Amém? Ok, então vamos voltar aos slides. Nós vimos ontem que a proposta, pode projetar o slide por favor novamente? A proposta é uma abordagem em 3 pontos. Pode passar à frente. Aí. O primeiro ponto nós estudamos ontem: o perigo das falsas filosofias na educação cristã. Os outros 2 veremos hoje: a Bíblia e suas doutrinas como fundamento da educação cristã. E o terceiro, o ensino da fé e a filosofia da educação cristã na EBD. Então vamos para ganhar tempo ao ponto de número 2, a Bíblia e suas doutrinas. 2 subpontos vamos abordar. Pode repetir depois de mim, por favor? Diga assim: a autoridade da Bíblia, inspiração, infalibilidade e inerrância. A autoridade da Bíblia. Amados, a Bíblia Sagrada, ela é suprema, ou seja, ela tem a palavra final. E, no entanto, na Idade Média, com o catolicismo, a Bíblia foi deixada de lado. A Bíblia estava disponível em latim e em grego, em hebraico, o Antigo Testamento. O povo não tinha acesso à Escritura. E no ano de 1500, um alemão chamado Martinho Lutero, que era estudante de direito, indo para a universidade, foi no caminho tomado, surpreendido por um temporal, por uma tempestade. E ele havia perdido naqueles dias um colega de aula, que numa daquelas tempestades fora atingido por um raio, e a morte foi fulminante. E Lutero ficou apavorado com a possibilidade também de morrer. Então ele fez um voto, de que se ele escapasse com vida daquela tempestade, ele abandonaria o curso de direito, entraria no mosteiro, e iria estudar teologia, e ia se dedicar à igreja. Bem, ele não morreu e cumpriu o voto. Porém, ao estudar teologia na Alemanha, ele não encontrou paz, ele não encontrou alegria, ele não encontrou certeza de salvação, ele não tinha convicção de perdão, e ele se autopunia por conta disso, se autoflagelava. A história diz que na dependência onde ele dormia, ele passava as noites em claro usando um chicote, chicoteando as próprias costas. Não raras vezes ele foi encontrado pela manhã
sem sentido, desmaiado, todo ensanguentado, porque se flagelava buscando perdão. Outras vezes, ele ficava dias sem comer e sem beber, também até perder as forças por falta de alimento, sem encontrar paz. Mas um dia ele estava lendo Romanos, capítulo 1, e o versículo 17, onde está escrito: o justo viverá pela fé. E ele entendeu então, que o perdão de pecados e a salvação não se dava por nenhum mérito humano, por nenhuma obra que o homem pudesse fazer, mas única e exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E assim ele encontrou paz e começou a revisar a doutrina da Igreja Católica, principalmente dos dogmas. E fixou 95 teses na porta do castelo e do templo da igreja em Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, contestando os dogmas da igreja, principalmente a indulgência. A indulgência era a venda da salvação, a venda do perdão de pecados. E uma coisa que me chama a atenção nas 95 teses, é a tese de número 54. Nessa tese, Martinho Lutero fez uma reclamação. Ele disse que no seu tempo, na sua época, lá em 1517, na liturgia do culto, havia tempo para se falar em indulgência, havia tempo para tanta coisa, e não havia tempo suficiente e necessário para se estudar a Bíblia. Isso ele escreveu em 1517. Eu penso, meus irmãos, se Lutero vivesse hoje, em algumas de nossas igrejas, Assembleia de Deus, ele iria escrever a tese de novo. Porque há lugares em que no culto tem espaço para tudo. E o espaço para a palavra de Deus é o menor de todos. Por exemplo, é comum na Assembleia de Deus ter assim, no culto: canta o solo, o dueto, o trieto, o quarteto, o quinteto, o sexteto, canta o coral, canta as irmãs, canta os jovens, canta as crianças, canta os adolescentes, canta os varões, toca a orquestra. E aí tem a saudação do A, e a saudação do B e do C, e o testemunho do Y, e daí o dirigente assim: agora, irmãos, o mais importante do culto, agora a palavra. Pregador tem 15 minutos. Nós precisamos, amados, juntamente com Lutero, restaurar o lugar de primazia da palavra de Deus no culto. Amém? É preciso louvor? Sim. Testemunho? Também. Mas a palavra de Deus precisa ocupar o seu local de importância, porque é a palavra de Deus que liberta. Amém? Então, Lutero foi expulso da Igreja Católica, e ele foi conduzido no ano 1521 para se retratar do que ele tinha escrito. Pode projetar na tela agora, por favor, a imagem, a próxima. Aí está, irmãos, essa imagem é de Martinho Lutero em 1521, chamada de Dieta de Worms. Worms era uma cidade da Alemanha. Dieta é um nome para concílio, para julgamento em alemão. Então disseram para ele se retratar do que tinha escrito. E o que disse Lutero? Minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas Sagradas Escrituras, não posso, nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência. O que dizia Lutero? Ele disse: eu me retrato, mas se alguém me provar pela Bíblia que estou errado, porque se ninguém me provar pelas Escrituras, eu não quero, não posso e não vou me retratar, porque a palavra de Deus é que tem autoridade.
E a partir daí que se desenvolveu 5 princípios teológicos da reforma. Veja no slide seguinte, vou pedir aos irmãos para lerem depois de mim, está em latim. Diga assim: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, solo Deo gloria. Sola Escritura é o princípio que nasce dessa frase dita por Lutero: se eu não for convencido pelas Escrituras que estou errado, não me retrato. Então, quer dizer, somente a Escritura, só o que está revelado na palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, não é o que eu gostaria que fosse, não é o que outros disseram ou falaram, é aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, sola Escritura quer dizer somente a Escritura, e na ordem, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e somente a Deus seja dada a glória. Amém? Então, desde a Reforma Protestante, a Bíblia Sagrada é autoridade suprema, é regra de fé e prática para o cristão. Muito bem, vamos ao slide seguinte. Olha o que diz a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Ontem eu mencionei a declaração de fé, faço questão hoje de ratificar. É importante que todo obreiro, todo professor de escola dominical, todo membro da Assembleia de Deus tenha um exemplar da sua declaração de fé. Deus me deu a honra e a oportunidade de participar da comissão que elaborou a declaração de fé. Eu estive na função de relator. Esse ano a declaração de fé teve uma atualização, mas essa atualização não foi de conteúdo, mas uma atualização bibliográfica, uma atualização de texto, uma atualização de apresentação. Ela ficou mais acessível, não de conteúdo, o conteúdo é o mesmo. E a nossa declaração de fé diz o seguinte, vou pedir aos irmãos para lerem depois de mim. Diga assim: a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Bem, agora quero explicar isso, irmãos. Essa expressão é a palavra, não está aí de graça, não foi colocado de modo aleatório. A expressão a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus é uma expressão ortodoxa, da doutrina correta. Quando eu digo que a Bíblia é a palavra, eu estou dizendo que toda ela é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não há nada no texto que não seja divino. Agora tem outras 2 expressões que não são da teologia ortodoxa. Uma segunda é da teologia liberal, que diz assim: a Bíblia contém a palavra. Quando você diz que a Bíblia contém a palavra, você não está dizendo que ela é a palavra. Quando eu digo que ela é, estou dizendo que tudo que está aqui veio de Deus. Quando eu digo que ela contém, estou dizendo que parte do que está escrito veio de Deus, mas a outra parte não é de Deus, é dos homens. Quando eu digo que ela contém, então retiro dela a sua autoridade, porque não é de Deus toda ela. E tem uma terceira, que ainda é pior, que é da teologia neoliberal, que muitas vezes eu escuto na Assembleia de Deus, que diz o seguinte: a Bíblia não é a palavra, não contém a palavra, mas ela torna-se a palavra. O que eles querem dizer com isso? Diz o seguinte: esse livro não tem nada inspirado. Esse livro, ele é totalmente humano. Mas quando alguém abre o livro e lê, e acredita, e obedece, então se tornou palavra de Deus para aquela pessoa, mas ela não é palavra de Deus, nem nunca foi, segundo eles. É a pessoa que está acreditando que é, então para ela é. E sabe o que é o problema que nós temos no nosso meio pentecostal? De reproduzir esse pensamento neoliberal, com uma frase que até parece bonita, mas é teologia neoliberal, que a gente usa, às vezes eu escuto, e é provável que os irmãos tenham ouvido falar. As pessoas dizem assim: esse livro fechado é um livro qualquer.
Mas esse livro aberto é a boca de Deus. Quem não já ouviu isso? Alguém pode ter já repetido isso. Isso é teologia neoliberal. Sabe por quê? Porque este livro, se alguém lê ou deixa de ler, se alguém crê ou deixa de crer, se alguém obedece ou deixa de obedecer, se está fechado ou está aberto, ele é a palavra de Deus. Amém? É a palavra. Então essa palavra é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Amém? É isso que diz a nossa declaração de fé. A nossa regra é a palavra. A visão que eu possa ter, a revelação profética que eu possa receber, a profecia de alguém, o sonho de alguém, só tem validade se passar pelo crivo da palavra de Deus. Amém? Então continuemos no slide a seguir. A inspiração, a infalibilidade e a inerrância, que é o segundo subponto da nossa palestra de hoje. Diga assim: inspiração divina, verbal e plenária. A inspiração divina, irmãos, é de 2 Timóteo 3,16, que está aí na tela. Repita depois de mim, diga assim: toda a escritura é divinamente inspirada. De novo, diga: é divinamente inspirada. Então, a inspiração divina vem desse texto, que diz que a escritura toda foi inspirada por Deus. Veja no slide a seguir, a expressão grega, diga assim, depois de mim: theopneustos. Theopneustos é a tradução de divinamente inspirada. Theo é Deus, e pneu é respirar, soprar ou inspirar. Theopneustos é inspirada por Deus. Se ela foi inspirada por Deus, então essa inspiração é verbal. O que é inspiração verbal? Deus soprou, Deus inspirou. Agora veja, inspiração verbal não é ditado, Deus não ditou. Não é psicografia, como é na mediunidade, que o espírito incorpora lá no médium e ele começa a escrever o que o espírito dita para ele. Não, a inspiração da Bíblia, Deus inspirou a mente, Deus inspirou o coração, Deus inspirou a alma dos escritores, e eles escreveram cada um de acordo com a cultura que tinham, com o conhecimento intelectual, com a formação acadêmica, de modo que nós temos vários escritores na Bíblia, uns que escrevem maravilhosamente bem, outros que escrevem não tão bem assim. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve de uma maneira, de um grego acima da média, mas quem escreveu os Hebreus escreve melhor do que Paulo, porque não foi Paulo que escreveu os Hebreus. E também a epístola de Pedro, por exemplo, a primeira de Pedro está escrita num grego muito bom, porque foi Silas quem escreveu para Pedro. A segunda de Pedro, o grego já é mais fraquinho, porque Pedro escreveu de próprio punho. Então Deus não ditou, Deus inspirou. Nenhum daqueles homens foram autômatos ou robôs, eles foram inspirados por Deus e escreveram aquilo que Deus inspirou. Porém a inspiração é tão especial, tão perfeita, que cada palavra que tem no texto bíblico, cada vocábulo que os escritores usaram para escrever, cada frase que eles construíram, foi exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito para o meu e para o seu conhecimento. Amém?
A isso dá-se o nome de inspiração verbal. Mas a inspiração, passa no slide seguinte, também é plenária. O que quer dizer plenária? A inspiração é total, a inspiração é completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tudo é inspirado, não há nada que não seja inspirado, não tem um texto mais inspirado e outro menos inspirado, são todos igualmente inspirados. E além disso, significa dizer que não há nada para ser acrescentado. Tudo que Deus quis que nós tomássemos conhecimento acerca da vida eterna e da salvação está revelado em sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. Isso dá-se o nome de inspiração plenária. Agora escute. Toda a profecia, todo o sonho, toda a visão, todo o ensino que por aí tem, que contraria a palavra de Deus, ou que ultrapassa o que está escrito no texto, não é inspirado. É mentira. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele disse: se nós mesmos, disse Paulo, vos anunciar um outro evangelho, ou vier um anjo do céu e trazer um outro evangelho, além daquele que já está revelado, seja anátema, seja maldito. Amados, tem aí na internet uma senhora, que se intitula pastora, ela tem milhões de seguidores, e ela quase que toda semana visita o inferno. Não sei quem já viu ela aí. Hoje é quarta-feira, né? Eu não sei se ela já foi ou está voltando. Mas ela vai toda semana no inferno, segundo ela, né? Ela já foi com o arcanjo Miguel, já foi com Gabriel, já foi com Jesus, segundo ela. E ela viu tanta coisa lá. E ela tem milhões de seguidores que acreditam em cada besteira que ela diz. Agora, tudo que Deus queria que eu e você soubéssemos acerca do céu e do inferno está revelado neste livro. Um dia o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis. Ele viu a glória eterna. E quando ele retornou desse arrebatamento de espíritos, ele disse: não me foi autorizado contar. Mas essa pastora aí sabe. Mas Paulo não. Paulo sabia, mas Deus não deixou ele escrever. O que Paulo nos dá de dica, o que ele nos dá de esperança é o seguinte: ele não podia contar o que tinha visto, mas ele nos deu uma palhinha, como se diz. Ele escreveu assim, ó: aquilo que não passou pela mente humana, aquilo que o coração do homem jamais imaginou, aquilo que os olhos e os ouvidos nunca viram e nunca escutaram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. E isso basta para o crente salvo. É, irmãos? Quem crê diz amém. Então a inspiração, ela é divina, porque foi Deus quem soprou. Ela é plenária, porque ela é completa. E mais, a inspiração, pode passar o slide a seguir, ela é inerrante e ela é infalível. Inerrante quer dizer que ela não erra. Não há nenhum erro na Bíblia, nem histórico, nem científico, nem geográfico, nem espiritual, de ordem alguma. A palavra de Deus não erra, e ela também é infalível, ela não falha, e não vai falhar. O que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus tem autoridade suprema, porque ela é inspirada, porque a inspiração é verbal, Deus soprou,
porque ela é plenária, ela é completa, porque ela é inerrante e não erra, e ela é infalível e não falha. Então, se ela é inspirada por Deus, se ela é plenária, se ela é verbal, se ela é inerrante e infalível, ela também é suficiente. Amém? Ela é suficiente. Eu não preciso, nem os irmãos, de nenhuma outra revelação acerca das verdades eternas, porque tudo já está revelado na palavra de Deus. Veja no slide a seguir, então, uma informação que eu quero trazer aos irmãos. Aí foi um evento do ano passado, em março de 2024. Deus me deu a honra e também a responsabilidade de participar de uma outra audiência pública representando a Convenção Geral. Deus me deu, irmãos, esse privilégio. Eu tenho ido representar a igreja, a Convenção Geral, nas audiências públicas no STF, também no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, dentre outros eventos. Esse aqui ocorreu no Senado Federal. Essa audiência pública, ali na tela do lado esquerdo, estou eu, acho que até com esse mesmo terno. E a senadora Damares é a outra, e a outra não lembro quem é, e o senador Esperidião Amin é o outro. Qual era o problema dessa audiência pública? A igreja precisava ser ouvida. Pode passar o slide seguinte. Era esse aí que aparece na tela, irmãos. Um projeto de lei que reconhecia o cristianismo como manifestação cultural. Esse projeto de lei era um cavalo de Troia. Eles aprovaram esse projeto no Congresso, na Câmara dos Deputados, e agora estava no Senado para ser homologado. Qual é o problema de transformar cristianismo em manifestação cultural? O cristianismo deixaria de ser religião. E a religião, segundo a Constituição brasileira, a religião tem proteção do Estado. O Estado brasileiro é laico. É o artigo 19 da Constituição, que diz o seguinte: o Estado não pode interferir na igreja. O Estado não pode dizer se vai ter culto ou não vai ter culto. O Estado não pode dizer se vai ter evento ou não, se vai ter conferência de escola bíblica dominical ou não. O Estado não pode dizer o que o pastor vai pregar ou deixar de pregar. O Estado não pode interferir em nada da igreja. Mas a cultura pode. A Constituição diz que a cultura é regulada pelo Estado. O Estado é que regula a cultura. O Estado manda e desmanda na cultura, e a ideia era tirar o cristianismo de ser religião e passar a tutela do Estado. E sabe como convencer os deputados e até alguns evangélicos a votar favorável? Eles disseram o seguinte: quando o cristianismo passar a ser religião, a ser cultura, então as igrejas vão ter acesso à lei Rouanet, a lei de incentivo à cultura. E as igrejas vão poder receber verba do governo para fazer evento, congresso, conferência, e encontros e etc. E era um cavalo de Troia. Quem lembra da história do cavalo de Troia, né? E deram, os gregos deram um presente aos troianos, que era um cavalo muito lindo, construído de madeira. Só que dentro do cavalo, que era enorme, estava ali uma companhia de soldados armados. Os troianos receberam o presente, fizeram festa e deixaram o presente, o cavalo de madeira lá no meio da fortaleza. E na madrugada os gregos que estavam lá dentro saíram sorrateiramente e derrubaram a cidade de Troia, matando os soldados que dormiam, matando o rei e tudo mais. É por isso que se usa a expressão hoje, presente de grego, né? Aquele presente que parece que é bênção, mas é maldição. Era um cavalo de Troia. E então houve uma audiência, chamaram a igreja.
e chamaram a Assembleia de Deus. Isso é importante destacar. Chamaram a Igreja Católica, foi lá um bispo católico, e chamaram a Assembleia de Deus. Sabe por que chamaram a Assembleia de Deus? Por que não chamaram a Batista, ou os presbiterianos, ou os adventistas? Porque os presbiterianos são 800 mil, os adventistas são 1 milhão e pouco, os batistas são 700 mil, e a Assembleia de Deus são 33 milhões. Nós temos representatividade. Passa o slide a seguir, só para os irmãos terem uma ideia. Foram 20 minutos, quem quiser acessa depois aí no site de busca, no Google, por exemplo, Senado Federal, audiência, pastor Douglas Batista vai estar na íntegra lá, 20 minutos fazendo a exposição sobre 3 argumentos. O cristianismo não pode ser confundido como manifestação cultural. Esse é o primeiro argumento que foi exposto lá em 5, 6 minutos. O cristianismo é uma religião monoteísta fundada na Bíblia Sagrada. E o argumento utilizado é esse: a Bíblia Sagrada não se modifica, a Bíblia Sagrada não se altera, a doutrina bíblica é permanente, a revelação é imutável, a cultura muda de tempo em tempo, de lugar para lugar, de época para época, mas a Bíblia em que se fundamenta a fé cristã é imutável. E terceiro, a religião difere da cultura e não pode ser regulada pelo poder estatal. E então, terminada a audiência para a glória de Deus, o relator entendeu que a lei não podia ser aprovada como estava. E aí foi feita uma emenda, veja aí no slide seguinte, e a emenda diz o seguinte: o cristianismo não é cultura, mas a expressão artística cristã e os reflexos e a influência do cristianismo, além de seus aspectos religiosos, também é manifestação cultural, como por exemplo a Marcha para Jesus, onde os cristãos vão lá declarar que Jesus é o Senhor, é uma manifestação cultural, mas o cristianismo continuou sendo religião, sem interferência do Estado, porque é pautada pela palavra de Deus. Amém? Então, amados, quando orarem, lembrem de orar por nós, porque vez ou outra nós temos esses embates lá, e por conta disso, irmãos, 3 semanas depois dessa audiência pública, eu fui processado, respondi diante do Ministério Público do Distrito Federal, como se eu fosse o criminoso, durante um ano inteiro, por um deputado federal, que não gostou da defesa pela fé cristã, e me acusou de ser homofóbico. Um ano depois, o juiz de direito do Distrito Federal deu a decisão e disse: o que o pastor falou e escreveu é direito de liberdade de expressão, liberdade de fé, liberdade religiosa, liberdade de culto e liberdade de crença, e não há crime nisso. A Constituição garante aos religiosos expressar a sua fé baseado na Bíblia Sagrada. Amém? Só que os dias são difíceis. Eles tentam de toda a forma calar a voz da igreja. Vamos adiante. Próximo slide. Terceiro ponto: o ensino da fé e a filosofia da educação cristã na EBD. Então vimos o segundo ponto. O primeiro foi ontem, né? As falsas filosofias. Hoje nós vimos o segundo ponto da autoridade da Bíblia, supremacia da Escritura. E agora vamos ver esses 2 aspectos aqui: o conceito de ortodoxia e a filosofia da educação cristã. O que é ortodoxia? Ontem eu já tinha feito aqui uma exposição breve sobre isso,
mas vem do grego. Diga assim, ortos, que significa, diga, correto. Agora diga, doxa, doquel, significa crer. Então, ortodoxia é crer corretamente, ou significa a crença correta. Amém? Ali na imagem, irmãos, estão vendo, né, dois obreiros, ilustrados aqui, né, no desenho, segurando a porta da igreja para manter a ortodoxia, para impedir que adentre na igreja o que não é ortodoxia. Vamos ver no slide seguinte, tem uma outra imagem. Olha só. O que é heterodoxia? Heterodoxia é o contrário da ortodoxia. A heterodoxia é heresia. E ali na imagem nós temos uma igreja e Satanás tentando empurrar heresia para dentro da igreja. Então, qual é o papel do ensinador? Estamos aqui numa conferência de escola bíblica dominical, né, no Recicla EBD. O professor, o ensinador, o pregador, o obreiro, o seu compromisso é com a ortodoxia, com aquilo que está revelado na palavra de Deus, a crença correta, e ele não pode permitir a entrada de nenhuma heresia na casa de Deus. Amém, queridos? Então, quando alguém traz heresia, o que deve fazer aquele que ensina? Ser conivente, coibir, retrucar, corrigir, para a igreja não ficar no engano. Esse é o conceito de ortodoxia. Próximo. Olha o que disse pastor Antônio Gilberto, um dos mais importantes teólogos das Assembleias de Deus, que já está na glória com Jesus. Ele é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a Bíblia mais vendida pela CPAD. Também o pastor Antônio Gilberto foi o editor da Teologia Sistemática Pentecostal. Ele foi o idealizador do CAPED, do Manual da Escola Bíblica Dominical, que é best-seller da Assembleia de Deus, é o livro mais vendido da CPAD, desde sempre. E ele disse o seguinte: nós ortodoxos, o que é um ortodoxo? O que crê na doutrina correta. Afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Perceberam por que essa expressão está na declaração de fé? Porque é uma expressão ortodoxa, ela é a palavra. E quando eu digo que ela é a palavra, estou dizendo, ela é inspirada, ela é plenária, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Bem, dessa forma, nós a colocamos no lugar em que ela deve estar, como a nossa suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Se a Escritura diz, é a nossa obrigação ser-lhe obediente, sem qualquer questionamentos. Ela é soberana. Então, amados, o que está na palavra de Deus não é para ser questionado. O que está na palavra de Deus é para ser obedecido. Amém? Mas o que tem de crente hoje questionando a Bíblia? Ele diz assim: veja bem, isso aqui era lá para o passado. Isso era lá no primeiro século. A cultura mudou. Agora tudo se modificou, são outros tempos. A palavra de Deus não muda. Gerações mudam, culturas mudam, mas a palavra de Deus permanece inabalável. Amém? Então, esse é o conceito de ortodoxia. A doutrina correta é a mesma e não muda. Para frente, próximo slide. O que diz a nossa declaração de fé no artigo de fé número 1? Leia depois de mim, diga assim: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão.
Perceberam, irmãos, que é isso que nós estamos estudando desde ontem? Qual é o papel da educação cristã que nós abordamos ontem? Formar o caráter do cristão. Como podemos formar o caráter do cristão? Ensinando a palavra. Porque esta palavra é inspirada, porque ela é divina, porque ela é verbal, porque ela é plenária, porque ela é nossa única regra de fé e prática. O caráter do cristão precisa ser formado pela doutrina da palavra, que é a ortodoxia, é a doutrina correta. É por isso que ao assumir o púlpito, ou assumir a cátedra, quem ensina e quem prega, deve ter o compromisso de pregar a palavra. Mas como é triste, irmãos, às vezes nós vamos na escola dominical, em determinados lugares, o professor não ensina a lição que está ali. Desculpe a expressão, que é coloquial, mas os jovens gostam de usar, ele viaja na maionese. E você fica esperando ele ensinar a lição, e ele começa com historinha. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, que eu jogava pedrinha na água, ninguém quer saber, eu quero saber o que diz a lição. E tem o outro que não sai da introdução, fica 1 hora na introdução, termina o tempo e ninguém aprendeu nada porque ele não conseguiu sair da introdução. Tem outro que fica só no primeiro ponto. E tem outro ainda que quer questionar a lição, eu discordo. Amados, a lição ela é escrita com oração, com pesquisa, com o crivo do Conselho de Doutrina da Convenção Geral, com a aval do Conselho de Apologética, Educação e Cultura. É feita uma revisão por vários homens de Deus, revisão teológica, doutrinária, pedagógica, e é escrita para ser ministrada em até 1 hora, de 50 minutos a 60 minutos. Então, quem não consegue ministrar uma lição entre 50 e 60 minutos, é porque sua didática é errada e seu método pedagógico está ultrapassado, porque ela é feita e programada para isso. Feita e programada por anos, por décadas e décadas de experiência e know-how da CPAD, que é a maior editora da escola dominical da América Latina. Então, nós precisamos lembrar isso. O professor precisa ensinar a palavra, o que está na lição. Sabe o que acontece às vezes? Por conta disso, do despreparo de algum professor, é que a escola dominical não tem alunos. Porque a igreja é o espelho do seu pastor, e a sala da escola dominical é o reflexo do seu professor. Se o professor se dedica ao ensino, conforme Paulo orienta em Romanos 12, 7, que nós lemos, se ele se dedica ao ensino, então em casa, na semana, ele lê a lição, ele estuda a lição, ele pesquisa, ele aprofunda, ele tira dúvidas, ele compra o livro auxiliar e lê, e quando ele chega na sala de aula, ele tem ali autoridade espiritual e conhecimento para ensinar. O povo aprende, o povo é edificado, e o povo sai dali e comenta: olha que bênção a lição, uma bênção. E aí conta para o outro: você perdeu, a lição está uma bênção. O professor tal, a professora tal é uma bênção. E aí o aluno volta no outro domingo e traz visitante. Mas quando você chega lá e é só conversa fiada, você diz: eu não volto mais. E diz para o outro: nem vá que não vale a pena. É ou não é verdade, irmãos? Então nós temos o compromisso de ensinar a palavra, porque é ela que forma o caráter do cristão. Continuemos. Pode passar adiante. Agora vamos ao último subponto. Hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, porque teremos um momento de perguntas e respostas. A filosofia da educação cristã. Qual é o papel da filosofia da educação cristã? Primeiro, ela é uma alternativa e complemento ao ensino secular. De que maneira?
A educação, ou a filosofia da educação cristã, vai dialogar com as disciplinas do conhecimento, tratando de valores éticos, valores morais e valores sociais. Em outras palavras, na educação secular, se trabalha só o conhecimento do intelecto. Mas na filosofia cristã, trabalha-se além do conhecimento do intelecto. Se trabalha os valores, ou seja, a praxis. Não apenas a informação, mas colocar em prática. Não apenas o conhecimento e intelecto, mas também a questão ética, a questão moral. No slide seguinte há um complemento a essa explicação. Pode passar, por favor. Entende a filosofia da educação cristã que o ser humano é uma unidade integral. Então é preciso trabalhar todas as áreas do ser humano. Segundo a Bíblia, o ser humano é um ser tricotômico, formado de 3 partes, que está aí na tela o organograma. Repita assim, diga: espírito, alma e corpo. Então olha para cá, irmãos, a Bíblia diz que nós somos formados de 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito e a alma são a parte imaterial, é a parte invisível. O corpo é a parte material, a parte visível, a parte física. Essa parte do corpo, que é a parte física e visível, Deus nos deu 5 sentidos, porque é com o corpo, ou com a carne, que eu me comunico com o mundo exterior à minha volta, com esses 5 sentidos que Deus deu. Vamos lembrar isso? Isso é lá da 5ª série do ensino fundamental. Os 5 sentidos, vamos lembrar? A capacidade de ver, chamada de visão. Capacidade de ouvir, capacidade de sentir o cheiro, capacidade de sentir o sabor, e capacidade de sentir a textura das coisas, tato. Deus nos deu essas 5 visões com quais eu me comunico com o mundo. Eu ouço, eu vejo, eu sinto cheiro, eu sinto sabor e eu sinto a textura das coisas. Agora Deus me deu 2 outras partes: o espírito, que é a parte que me comunica com o mundo espiritual. É com o espírito que eu me comunico com o mundo espiritual. É com o espírito que eu me comunico com Deus. Amém? E o que é a alma? A alma também é imaterial. A alma é a sede das vontades. A alma é a sede dos sentimentos. É a sede dos desejos. A minha alma, ela é que tem vontade. A alma é que tem desejo. Então Paulo vai explicar isso lá em Gálatas no capítulo 5, que nós não vamos ler porque não dá tempo. Ele diz assim: existe uma batalha travada entre o espírito e a carne, que a carne é o corpo, que é a mesma coisa. Corpo ou carne é sinônimo. Há uma batalha travada entre o espírito e a carne, ou o corpo, para que não façais o que quereis. Quem é que quer? Quem é que tem desejo? Quem é que tem vontade? A alma. O espírito luta pelo controle da minha alma. A carne luta pelo controle da minha alma, porque a alma é que quer, a alma que tem desejo, a alma que tem sentimento. Se o espírito controlar os desejos da minha alma, a Bíblia diz que eu sou espiritual. Estou no controle do espírito. Minha alma cede agora às coisas do espírito. Mas se minha alma ceder aos desejos da carne e for então conduzida pelo sentimento da carne, a Bíblia diz que eu sou carnal. Entenderam? É por isso que o espírito luta para controlar a alma e a carne luta para controlar a alma. E a alma, quando se inclina para o espírito, é espiritual. E a alma, quando se inclina para a carne, é carnal. Quer ver uma coisa muito importante?
Os irmãos um pouco mais antigos, quem sabe, hoje não tem tanta cultura sobre isso na Assembleia de Deus, mas quando se faz um apelo, e as igrejas tradicionais ainda isso é feito, quando o pregador faz um apelo, ele pergunta assim: tem aqui algum espírito para Jesus? Ele pergunta isso ou não? Tem aqui uma carne para Jesus? Não, o que ele pergunta? Tem aqui uma alma, porque é a alma que tem que ser salva, é a alma que tem vontade e desejo, a alma que tem que se inclinar para o Espírito. Quando alguém dá um relatório de salvação, depois de uma conferência, de um congresso, de uma cruzada, o que diz? Ganhamos 15 corpos para Jesus. Não, 15 almas. O que mais diz a Bíblia? A alma que pecar, esta morrerá. Então, queridos, a minha alma precisa estar sob o controle do Espírito. E tem um segredo. Paulo disse: quer vencer a carne, lá em Gálatas? Quer vencer a carne? Quer vencer os desejos da carne? Então ele disse: andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Como que eu alimento o Espírito? E como que alimento a carne? Eu alimento a carne com imoralidade, com hipocrisia, com inveja, com ciúme, com falatório, com fofoca, com soberba, com arrogância. E como alimento o Espírito? Eu alimento o Espírito vindo à casa do Senhor, eu alimento o Espírito lendo a Bíblia, eu alimento o Espírito escutando louvores, eu alimento o Espírito orando, eu alimento o Espírito jejuando, eu alimento o Espírito andando em santidade. É uma história antiga. Um novo convertido procurou o pastor após o culto e disse: pastor, todo dia tem uma guerra dentro de mim. Tem 2 cachorros que brigam, um branco e um vermelho, ele disse. E o pastor disse: qual é o cão que vence? E o moço disse: aquele que eu dou mais comida. É verdade. Se você der comida para a carne, você vai ser carnal. Mas se você alimentar o Espírito, será espiritual. Amém? Voltamos então ao slide. É nesse sentido que a filosofia da educação cristã trabalha. O homem é um ser tricotômico, então ele tem dimensões: intelectual, moral, social e espiritual. Não é ensinar só o intelecto, mas ensinar também o espiritual, ensinar a ética, ensinar a moral, ensinar o caráter. Porque eu disse, repito, desde ontem, que é preciso que a educação cristã forme o caráter. Porque não adianta frequentar a igreja, fazer parte da escola bíblica dominical e ser membro há muitos anos, se não houver transformação de caráter. Não adianta. Termina o culto, a criança, o aluno, o adolescente, o jovem termina o culto e ele tem o mesmo comportamento do vizinho mundano dele. O vocabulário dele é igual, os mesmos palavrões que os outros dizem, ele também diz. As mesmas piadas sujas que os outros contam, ele também reproduz. Houve mudança de caráter? Não. E por que não? Porque está havendo falha no ensino. Está havendo falha na educação. Há crianças na escola dominical que não sabem orar. Por que não sabem orar? Porque não as ensinaram. A criança na escola dominical que não aprendem a ofertar. Por que não? Porque elas não foram ensinadas. Porque às vezes nem o professor dá exemplo, nem a oferta ele leva. Então, amados, é um recicla EBD, né? O tema não é meu, o tema foi os irmãos que escolheram. É um fato. O propósito do recicla EBD é nós sairmos daqui melhores do que nós chegamos. O propósito é nós sairmos daqui levantando a palavra, que é a espada do Espírito, brandindo ela com autoridade, impactar o inferno, arrebatar as armas da garra de Satanás e pregar o Evangelho que transforma o caráter e muda vidas. Amém? E aí vamos ao último ponto. Pode passar o slide seguinte. Filosofia da educação cristã. Formação plena
em duas áreas: cidadania terrena e cidadania celestial. Tem duas imagens aí na tela. Cidadania terrena, temos um casal, um homem, uma mulher, aparamentados para a colação de grau, com o capelo, com o diploma, com o canudo, demonstrando que tiveram então vitória intelectual, tiveram acesso à educação e um dos direitos da cidadania. A cidadania, irmãos, ela tem direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos sociais, em tese, é o direito à moradia, direito ao emprego, direito à segurança, entre outros direitos à saúde. Direitos civis, entre eles o direito à educação e vários outros, que eu não vou aqui tecer comentários por conta do tempo. E o direito político é o direito de votar e ser votado. Então, enquanto cidadão terreno, eu preciso, na formação da educação cristã, orientar a membresia da igreja a estudarem, a concluírem cursos, a não ficarem de braços cruzados, a viverem a plenitude da sua cidadania, fazendo parte da vida social, prestando concursos públicos, ocupando cargos públicos, ocupando cargos eletivos. Não há nenhum pecado em um cristão evangélico ser um prefeito, ser um vereador, um deputado, um senador, um governador, um presidente, de ser um professor, de ser um delegado de polícia, um militar, um engenheiro, um médico, enfim, todas as profissões que existem. É o exercício da cidadania. Então é a formação intelectual, acadêmica, de preparo, para que essa família, para que esse cristão tenha acesso aos outros direitos, de moradia, de emprego, de saúde, de segurança e de tudo mais. Porém tem um detalhe: nós não podemos nos esquecer que temos uma cidadania também celestial. Aleluia. O apóstolo Pedro nos ensina que nós somos forrasteiros, estamos em terra estranha, somos peregrinos, aqui não é nosso descanso final. O grande problema, irmãos, é que a escola e a educação secular trabalha só o intelecto na formação acadêmica, preparando o cidadão terreno. E aí, nossos jovens, adolescentes, saem dali, com aquele pensamento de ter sucesso profissional e acadêmico, e muitos deles abandonam a fé, e muitos ainda permanecem na fé, mas agora não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para os trabalhos, não tem tempo para o reino, porque estão ocupados em demasia com as suas funções de cidadão da terra. Cristo disse lá em Mateus 6,33, no Sermão do Monte, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então a minha e a sua prioridade é o reino de Deus, amém? E as outras coisas Deus acrescenta: a prosperidade acadêmica, profissional, material, financeira, familiar, emocional, afetiva, Ele o fará. O grande problema é que muitos priorizam o material em detrimento do espiritual. Vamos ler um texto? Os irmãos da mídia podem projetar para nós, por favor? Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 e 2, olha o que diz o apóstolo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Prestar atenção no que está escrito, irmãos. Paulo está dizendo assim, se é verdade que vocês já ressuscitaram em Cristo,
se é verdade que vocês abandonaram a velha natureza, se é verdade que vocês já morreram para o pecado, se é verdade que vocês já morreram para a velha vida e agora ressuscitaram para viver em Cristo, em novidade de vida, então buscai as coisas que são do alto, ou que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E ele continua no verso 2, ele faz um complemento: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo está dizendo que eu não posso e não devo me preocupar com o dia de amanhã, que eu não devo me preparar para o futuro. Não, não é isso. Ele está dizendo que eu tenho que priorizar as coisas do alto, as espirituais, as que são de cima. Vamos ler o outro texto? Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Pode projetar. Olha só o que escreve o apóstolo à igreja aos Filipenses: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Paulo escreveu isso aos Filipenses? Filipos foi evangelizada por Paulo na segunda viagem missionária. Ele chegou lá, acompanhado de Silas. Algumas mulheres estavam à beira do rio, ele evangelizou aquelas mulheres. Uma aceitou a Cristo, ela chamava-se Lídia. Lídia era uma empresária da cidade, vendedora de púrpura. Irmãos, a púrpura é um material que é extraído de dentro do ventre de um peixe específico, e dali se produz uma tintura que produz 4 cores: azul, carmesim, a violeta e o roxo. E todas as pessoas nessa época usavam roupas de linho, que eram roupas brancas. Somente os ricos compravam púrpura para tingir os vestidos, as roupas, e aí tinham as cores, então, o roxo, o azul, etc. E sabe como era vendido a púrpura? Para tingir 1 quilo de tecido, 1 quilo de ouro. Irmã Lídia era rica, não era? Tinha dinheiro. E ela se converteu e recebeu Paulo e Silas na casa dela. A partir da casa dela se fundou a igreja em Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja rica, uma igreja abastada. Quando Paulo depois foi preso lá em Roma e ficou 2 anos numa casa alugada, em prisão domiciliar, quem pagava o aluguel daquela casa era a igreja de Filipos, e Paulo escreveu agradecendo a eles o aluguel que era pago todos os meses pela igreja de Filipos. Só tinha um problema em Filipos. Filipos era uma cidade livre. Filipos era, naquela época do Império Romano, uma cidade que era colônia de Roma. Então era uma cidade livre. Quem nascia em Filipos, nascia cidadão romano, nascia com cidadania romana, nascia livre. O imperador, todos os anos no verão, ele saía de Roma e ia para Filipos, porque lá tinha o mar Mediterrâneo próximo, e lá era lugar de veraneio. Tinha um palácio do imperador e ele passava ali os meses do verão. A cidade de Filipos, toda a arquitetura era igualzinha a Roma. Todo prédio imitava prédio de Roma. As pessoas andavam na cidade vestidas igual os romanos. É por isso que a irmã Lídia tinha a empresa dela lá em Filipos, que ela vendia e vendia bem. E assim por diante. E detalhe, lá no Senado em Roma, tinha uma placa de ouro em homenagem aos cidadãos de Filipos. E os filipenses se honravam e se orgulhavam da cidade por serem cidadãos filipenses. E a igreja, em contrapartida, era influenciada por essa cultura, e muitos de nossos irmãos também se orgulhavam disso.
de serem cidadão romano, de serem cidadão de Filipos, de terem o nome deles lá na placa, em Roma. E Paulo escreveu para eles dizendo assim: irmãos, vocês precisam lembrar de uma coisa: a nossa cidade está no céu. Aleluia! Está no céu. Por mais que eu tenha vida boa aqui nesta terra, por mais que eu tenha glórias nesta terra, que eu receba honras nesta terra, eu não posso me esquecer: sou forrasteiro, sou peregrino, estou em terra estranha, estou caminhando para o lar, estou indo para a pátria celestial, a nova Jerusalém. Esse é o papel da filosofia da educação cristã: ensinar, educar, formar intelectualmente, formar academicamente, mas formar espiritualmente, formar eticamente, moralmente, espiritualmente, formar o ser humano integral, o caráter de Cristo. Amém, queridos? Aí vamos para o encerramento. Pode passar o slide final. Volta lá ao slide, tem mais um e a gente encerra com ele. E antes disso, eu quero agradecer novamente ao pastor Samuel pela honra de estar de volta aqui em Juiz de Fora, pastor Hélio, Deus abençoe, pastor Ezequiel, e também ao pastor Aloysio, que são os que estão nos acompanhando de perto. Os irmãos da mídia encontraram aí o último slide? Isso. Projeta ele na tela toda, só um minuto. Aí, irmãos, veja essa imagem. Obrigado. Essa imagem é a estátua que Nabucodonosor mandou construir lá no campo de Durã, na Babilônia. Pode tirar ela da tela toda. Eu quero encerrar com isso. O imperador da Babilônia, Nabucodonosor, mandou construir essa estátua. Emitiu um decreto real, uma lei. E nela estava escrito: todos os súditos devem prostrar-se e adorar a estátua de ouro, sob pena de ser condenado à morte na fornalha de fogo ardente. Bem, a ordem era: quando os instrumentos musicais tocarem, todos devem se ajoelhar. Lá no campo de Durã estavam todos os povos e nações que estavam sobre a tutela da Babilônia, inclusive os judeus. Muitos judeus, centenas de milhares de judeus. E o que os judeus tinham recebido de Deus, por meio de Moisés, lá no Sinai, o decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, e o que dizia o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou um Deus zeloso, e não divido minha glória com ninguém. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não a adorarás, não lhe prestarás culto, não se prostrarás. Então todos os judeus sabiam que a lei de Deus, que a palavra de Deus os proibia de se ajoelhar diante de uma estátua de ouro. O que eles fizeram? O que nós estudamos ontem aqui. Lembra do relativismo cultural? Relativizar a verdade. Eles relativizaram. Eles se justificaram, dizendo: não podemos nos prostrar e adorar, porque a lei de Deus não permite, mas se não fizermos, vamos morrer. E Deus entende que a gente está se ajoelhando não para adorar, está se ajoelhando para não morrer. Isso é relativizar. Tem crente que é assim. Ele diz assim: pastor, lá onde eu trabalho eu tenho que mentir, porque se eu não mentir eu não vendo. Mas Deus sabe, né? Deus sabe que eu preciso do emprego, eu tenho que sustentar a família. Se eu sair do emprego eu vou passar fome. Deus entende.
Sim, Deus entende que o caráter cristão ainda não foi formado, entende que o nome ainda não está no livro da vida. Eles relativizaram com medo da morte, mas 3 jovens, 3 moços, não tinham meramente o conhecimento intelectual da lei. Aqueles 3 jovens tinham também a prática. Eles não tinham apenas a informação da palavra, eles viviam a palavra. Ananias, Misael e Azarias, os 3 jovens hebreus, cujos nomes em caldeu era Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando tocaram as trombetas, todos se prostraram e eles ficaram de pé. Levaram eles diante do imperador e disseram: esses 3 moços não fizeram caso da tua lei, eles têm costumes diferentes de nós. Ei, amados, toda vez que você desafiar o mal, toda vez que você desafiar o inferno, toda vez que você tomar, aleluia, a decisão de ficar ao lado da palavra de Deus, você vai provocar as forças malignas contra a sua vida. Sempre haverá alguém para lhe acusar, alguém para tentar lhe prejudicar, alguém para tentar lhe desconstruir, levar os jovens diante do imperador. O imperador não viu que eles não tinham prostrado, era muita gente, era multidão, era um mar de pessoas, mas os inimigos viram e lá entregaram aqueles moços. Isso acontece conosco, amados irmãos. Muitas pessoas estão também tentando nos prejudicar. Então o rei perguntou: é de propósito que vocês se recusam a obedecer o decreto? Eu vou lhes dar uma segunda oportunidade, eu vou mandar a tocar os instrumentos novamente. E o rei mandou aquecer a fornalha. Quantas vezes mais? Sabe o que é isso, irmãos? Intimidação. Já matava antes, e agora aquecida 7 vezes, não tem escape. Intimidação. Se não prostrar, morre. E a morte é certa. E o rei disse: quem poderá livrá-los da minha mão? E amados, eu acho muito interessante, eu encerro com isso, a resposta daqueles moços. O rei disse: quem poderá livrá-los da minha mão? Eles disseram: o Deus a quem servimos, Ele pode nos livrar da tua mão e pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele tem o poder para fazer as duas coisas. O rei disse: vou mandar tocar a segunda vez. Eles disseram: ó, só tem um detalhe, rei, não precisa mandar tocar não. Não perca tempo mandando tocar outra vez. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele é soberano. O nosso Deus tem o poder para nos livrar da tua mão e da fornalha, mas é Ele quem decide. A decisão é dEle. Ele decide se vai livrar ou não vai. Poder para livrar Ele tem, mas Ele vai decidir se vai nos livrar ou não. Porém, fica sabendo de uma coisa, rei: se Deus vai nos livrar ou não vai, nós não sabemos. O que sabemos é que Ele tem poder para fazer, e a decisão que nós tomamos, não vamos recuar, porque a decisão é de que não vamos prostrar. Aleluia, isso é fé. Isso é caráter. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode fazer, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Sabemos a história final: levar os moços, os
soldados que lá lançaram morreram só com o calor das chamas, e os 3 moços estão andando dentro da fornalha. O rei olha apavorado, pergunta: não foram 3 os moços, como que eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses? Jesus Cristo desceu a fornalha de fogo ardente e esteve presente com eles. Tiraram os moços de lá, nem cheiro de fumaça havia. E o rei, o imperador, que tinha feito um decreto mandando todos se prostrarem e adorarem a estátua de ouro, agora, pela postura daqueles jovens, pelo testemunho daqueles rapazes, pela conduta daqueles fiéis, o rei faz um outro decreto. O rei escreve uma nova lei, e nesse novo decreto ele diz: a todos os povos, línguas e nações que estão sob o domínio do império da Babilônia, eu, rei Nabucodonosor, determino e decreto que todos devem adorar, temer e tremer diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque é Deus que livra da fornalha de fogo. Aleluia! A minha conduta, o meu caráter, a minha postura, o meu comportamento pode mudar a história de uma nação, de uma cidade, de um bairro, de uma igreja. Deus conta conosco. Fiquemos em pé, em nome de Jesus Cristo. Adore ao Senhor por um instante, glorifique o nome de Jesus. Oh, aleluia! Deus quer te usar, irmão e irmã, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus quer te levantar na última hora da igreja na terra, para fazer a diferença, para impactar a sociedade, para mudar a história da sua família, da sua casa, do seu lar, da sua congregação. Ele é o Deus dos deuses. Arabala sharamande kobalaba sureme kandanai. Iramande que derebe suramanda kabalaba surabai. Adore ao Senhor de liberdade o Espírito. Deixe o Espírito de Deus te encher, deixe o Espírito te renovar, deixe ele capacitar para a glória de Deus. Amado Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, por tua graça. Agora ajuda-nos, levanta-nos nesta última hora da igreja a fazer a diferença na terra, a ser cidadão celestial, a cumprir nossos deveres aqui nesta terra, mas sobretudo dá prioridade ao teu reino. Usa teu servo, tua serva, abençoa seu lar, sua casa, sua família, sua saúde, a igreja, o ministério, a chamada para a glória do teu nome. Glória ao Espírito de Deus está presente, igreja. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. Há uma glória do Espírito neste ambiente. Dê liberdade por um instante e adore ao Rei Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Só a primeira estrofe. Já refúgio a glória de Jesus, o Rei dos Reis,
breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Aleluia! O coro bem alto para Jesus. Glória, glória, aleluia. Obrigado. Quem crê e concorda diz amém. Amém. Assentai-vos, meus amados irmãos. Muito obrigado, queridos, pela atenção de todos. Eu tentei encerrar mais cedo para perguntas e respostas, porém, eu não poderia retornar a Brasília sem entregar tudo que Deus colocou no meu coração. Devolvo então aqui a direção do trabalho e deixo registrado mais uma vez minha gratidão a Deus pelo carinho de todos, pela atenção da igreja, e contamos sempre com as vossas orações. A paz do Senhor.